Romanos capítulo 4. Isso me chamou a atenção. Na terça-feira nós tivemos em Belo Horizonte, quando o missionário estava ali pregando, e no meio da pregação, não era o que ele estava pregando, mas ele falou uma palavra e citou um versículo que me chamou a atenção. Aquela coisa que acontece quando nós estamos atentos à pregação. Às vezes, se você me perguntar o que ele pregou, tudo o que ele disse, eu não vou lembrar. Como você também, o que eu vou falar hoje aqui, você não vai sair daqui lembrando de tudo que eu falei. Mas se você estiver atento à pregação, vai chegar um momento que vai ter uma palavra que vai falar direto com você. E é nessa palavra que Deus vai te abençoar. Se você estiver atento. Se você estiver desatento, pensando no almoço, pensando no feijão se vai queimar ou não, você vai sair daqui do mesmo jeito que entrou, sem nada, vazio. Mas se você veio atento, eu tenho certeza que Deus vai usar aqui a pregação e numa palavra, num versículo, numa frase que eu falar aqui, Deus vai te dar aquela certeza que você precisa para ser abençoado, para ter tua vida transformada. Amém, Jesus? Com certeza eu vou levar aqui um tempo pregando. Esse tempo todo você não vai guardar, não tem como você guardar tudo isso. Isso nós não temos, a não ser que você seja um gênio. Mas, senão você vai ter aquele momento que Deus vai direto falar com você. Volto a dizer, se você estiver atento. Se você estiver desatento, se tua mente estiver devagando para uma coisa e outra, se o cabelo está bem penteado, né? Essas coisas, a gente fica o tempo todo mexendo no cabelo, arrumando, aquela coisa toda, preocupado, se está bem de aparência. Se estiver preocupado com isso, não vai ajudar em nada. Então, era melhor você ir no salão e arrumar o cabelo. Tem gente que você está pregando, está numa preocupação com o cabelo, e puxa o cabelo e dá um jeito. Não é isso. Vamos estar direto na palavra. Amém, Jesus? Não serve, essa frase do cabelo não serve para os careca, não. Não tem quase ninguém careca aqui, então não serve, mas a mulherada gosta de mexer no cabelo. Bom, mas vamos deixar o cabelo da turma para lá. Romanos capítulo 4. O versículo aqui que eu quero é o 18. Mas antes disso, eu vou começar com o 16, para não ficarmos aquela questão só do texto sem contexto. Por quê? Porque aqui Deus vem falando, aqui o Paulo está falando acerca de Abraão, o Abraão como pai da fé. Amém, Jesus? Por que pai da fé? Porque, imagina só, o povo, a humanidade, estava desligada de Deus, andando na sua própria vontade. Aí Deus diz, eu vou escolher aqui um homem, uma pessoa, para dessa pessoa eu formar um povo para me servir. E Deus escolhe Abraão. Abraão, ele estava com 75 anos, não era mais nem um jovem não, ele estava meio madurinho. Mas naquela época os caras viviam mais, né? Então não era tão maduro assim. Se fosse hoje, o cara estava quase morrendo. Porque hoje, quando você chega lá, quando você chega aos 90 anos, você diz assim, vivi bastante, porque é poucos que chegam lá, não é verdade? Não é verdade? Eu estou quase chegando aos 60 e já estou achando assim, parece que estou meio perto já, Deus. Quando ele chegar aí. Então veja bem. Mas ele estava com 75 anos, quando Deus chamou. Esse capa aqui. Por que a minha não usou outro microfone? Que eu deixei aqui. Não? Aí você tirou o seu e pôs esse cabo aqui me atrapalhando. Tá bom. Então veja bem. Ele estava com 75 anos. Deus escolheu. Disse assim, Abraão, tu vai para uma terra, sai do meio da tua parentela. Qual foi o motivo de Abraão sair do meio da parentela? Porque todo mundo naquela época estava servindo lá, tinha lá seus deuses, andava de qualquer maneira. Deus queria alguém para servir ele queria formar um povo. E junto com aquela parentela não ia dar certo.
ia de alguma forma, algum ia influenciar. Porque, entenda bem, andar com Deus tem os desafios. Qual é o desafio de andar com Deus? Você andar diferente dos demais. Só que se você está muito envolvido com a parentela pode querer te levar para os caminhos deles. Querer te atrapalhar. Não, não é isso não. Porque se você olhar o que Deus fez com Abraão, se ele tivesse ali uma parentela por perto, ia atrapalhar. Você veja, quando Deus pediu, Abraão, sacrifica o teu filho a mim. Ele nem falou para Sara, você vê que ele nem fala. Ele junta o pessoal e vai embora. Os camaradas que vão com ele diz assim, quando chega no local certo, ele diz, vocês ficam aqui embaixo, era um monte, vocês ficam aqui embaixo que eu vou lá em cima, que eu vou adorar a Deus com o meu filho. Ele não diz o que vai fazer. Porque se ele fala, os caras, não, o que é isso? Você está louco, Abraão? Você vai fazer isso? As pessoas que não têm Deus, que não andam com Deus, elas podem nos atrapalhar. Não por maldade, mas porque elas não entendem o propósito de Deus. Pedro tentou atrapalhar Jesus. Jesus disse, olha, eu vou subir, vou para Jerusalém, eu vou ser preso, vou ser morto e vou ressuscitar. Não, Senhor, de forma alguma vai acontecer isso, para com isso. Isso não vai acontecer com o Senhor. Jesus teve que olhar e dizer, amigão, arreda de mim, Satanás. Afasta, você não entende das coisas de Deus. Mas Jesus estava chamando Pedro de Satanás. Jesus estava falando, era com o próprio Satanás, estava usando Pedro para tirar ele da missão. Jesus percebeu que naquele momento, Satanás estava usando o lado humano de Pedro para tirar ele de uma missão. Agora imagina você, se Abraão tivesse ficado no meio da parentela, em tudo que Deus estava conduzindo ele. Ele disse, não, vai sair, eu vou andar com você, você vai aprender a andar comigo. Até hoje você aprendeu a andar com a sua parentela. A partir de hoje você vai andar comigo. Vai aprender comigo. Meu irmão, isso é o que aconteceu quando nós aceitamos Jesus. Nós viemos de lares onde fomos formados pelos nossos pais, pelos nossos familiares, pela nossa sociedade. Só que quando eu me decidi por Jesus, eu não tenho mais que saber de como eu fui formado ou de quem é a ideia de alguém. Eu tenho que saber daquilo que Deus tem para mim, porque eu tenho que andar guiado por Ele. Eu tenho que andar guiado nas tradições que eu aprendi com a minha família, com a minha nação, de onde eu saí. Aquilo ali ficou para trás, tudo bem. Se tiver algo bom que não está ferindo a palavra de Deus, até aí. Mas na hora que, por exemplo, eu fui criado dentro de uma tradição religiosa, adorando imagem. Eu fui formado isso pelos meus pais, que vinham dos meus avós e outros tanto. Eu tenho que jogar fora tudo aquilo e seguir o que a palavra de Deus diz. Minha mãe me ensinou um bocado de crendice. Minha mãe ensinou um bocado, acreditar em tudo que era besteira, né, naquela época. Não faz isso que isso não é bom, não faz isso que isso é mal, não age assim que vai fazer mal. Quer dizer, aquelas coisas que não tem nada a ver com a palavra. Que você na hora, você diz assim, quando você conhece a palavra, você diz assim, mas ensinava tanta bobagem, tanta coisa. Não é isso, eu não tenho que seguir. Ah, mas foi minha mãe que me ensinou. Ela me ensinou, ela com a maior boa vontade, achando que aquilo era bom. Mas quando eu examinei a palavra, aquilo não tinha sentido nenhum. Então eu não tenho que ficar naquilo. Não tenho que ficar. Eu tenho que firmar na palavra de Deus. Até crendices, né? Crendices populares, que o nosso país é cheio, né? Tem aquelas crendices populares que as pessoas têm. É tanta coisa, tem tanta besteira. Eu creio que você conhece algumas delas, né? Tinha uma assim, não deixa o calçado virado, senão vai acontecer algo de mal, a camisa pelo avesso, e tinha outras, né? Tinha até uma que era para expulsar as pessoas, a visita indesejada. Alguém conhece essa? Pegava a vassoura e colocava. Cara, isso é aprendiz, tudo bobagem. Outro dia eu estava conversando com a minha sobrinha. Ela disse assim, eles moram lá no meio da roça, né? De vez em quando umas cobrinhas vêm visitar. Ela disse assim, de vez em quando aparece uma cobra aqui. Ela disse, mas minha mãe mata todas que aparecem.
Ela dá um nó na roupa, prende a cobra não foge. Falei, tá de brincadeira, cara, eu tenho que ouvir isso ainda. Quer dizer, são essas crendices. E nós fomos criados em muitas delas, irmão. Mas quando eu venho para Deus, eu tenho que jogar tudo que é tradição, tudo que é coisa. Isso você vai criar um certo desconforto. Porque as pessoas estão tão apegadas àquela crendice que eles querem que você viva aquilo. Eles querem que você viva aquilo. No passado, quem é mais maduro sabe do que eu estou falando, as pessoas tinham uma mania que você encontrava uma pessoa mais velha e teu pai dizia, dá bênção para ele. O cara não tinha bênção para nada, esse cara era um adulto, um alcoólatra, um cara não tinha bênção para nada. E lá ia você, bênção para mulher. Tá louco, cara. Eu lembro meu pai chegar lá no boteco para tomar pinga com os amigos dele, aqueles velhão, todos enchendo a cara de cachaça, e o moleque dizia, ainda bem que fui leve. O cara não tinha bênção nem para ele. Ia tomar a bênção de quem? De um cachaceiro que estava precisando da bênção de Deus para se libertar daquilo. É verdade. A gente vem para o Evangelho e a gente entende que a bênção está em Deus. E nós buscamos a bênção em Deus através de Cristo Jesus. Então aquilo que foi tradição, que acharam que era legal, vai ficar de lado, meu irmão. Não vou seguir isso. Ah, mas eu aprendi sim, aprendi com meus pais, amo meus pais. Ah, mas eles estavam errados. E se eles estão errados, eu não sou compromissado nem com meus erros, quanto mais com um dos meus pais. Eu tenho que estar naquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus. Amém, Jesus? Então, por isso que Deus manda Abraão sair do meio da parentela. Leva Abraão para uma peregrinação. Não diz a ele que vai dar um lugar fixo, não. Diz, você vai peregrinar numa terra, e essa terra eu vou dar à tua descendência. E sendo assim, Abraão recebe uma promessa de Deus, que nele serão benditas todas as nações da terra. E aí vem a maravilha. Porque a descendência, aquele que realmente vai fazer se cumprir essa promessa, que vem da descendência de Abraão, é o próprio Jesus Cristo. Que diz, depois nós nos tornamos descendentes de Abraão, filhos de Abraão, Abraão como pai da fé, em Cristo Jesus. Amém? Porque Jesus nasce daquele povo que foi descendente de Abraão, e através da fé em Cristo nós também nos tornamos descendentes dele. Descendentes quer dizer, herdando a mesma bênção, as mesmas promessas que Deus fez para ele. Amém, Jesus? E aqui, Paulo falando isso, explicando isso. Depois você em casa, você pode ler esse capítulo inteiro. Se você tiver preguiça de ler, você já joga a preguiça de lado, dá um descanso para ela e lê esse capítulo inteiro, que você vai entender que fala da fé, da justificação de Abraão justificado pela fé. Mas o que eu quero falar aqui não é bem disso. Eu só estou explicando tudo isso que eu vou entrar aqui, e eu não quero deixar apenas num texto sem contexto. Então eu vou pegar aqui o versículo anterior para dar um contexto ao que nós vamos chegar. Versículo 16 diz, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então, Abraão é o nosso pai na fé. Primeiro, ele fala aqui das duas descendências, né? Das duas posteridades. A primeira, a semente da lei, que é o povo de Israel, que receberá a lei através de Moisés, e tudo ligado lá a Abraão. Que é uma coisa interessante, que a gente está sempre atento na Bíblia Sagrada. Nós conhecemos a lei que foi dada a Moisés. Se você vê algumas coisas da lei, elas não nasceram naquele momento. Ela era a repetição do que Deus tinha feito lá com Abraão. Por exemplo, a circuncisão, que a gente conhece a circuncisão como da lei, até Paulo fala muito disso. Mas a circuncisão ela é passada antes da lei lá para Abraão. E ela é confirmada na lei para a descendência de Abraão, para o povo de Israel. Então você veja bem
que a gente tem que estar atento a isso, para você ver que as coisas de Deus não tem tantas mudanças assim, porque o que Ele fez é muito perfeito. É a mesma coisa, nós estamos na graça. Aí diz, não estamos mais na lei, mas a graça não anulou a lei. Porque ela não anulou, ela fez se cumprir. Porque se nós olharmos, Jesus, ele não veio trazendo um ensinamento novo, não, joga fora o que foi ensinado, que eu vou trazer algo novo. Ele veio ensinando justamente a lei, só que como ela deve ser vivida, como ela deve ser executada à maneira de Deus, porque até então os judeus começaram a inventar suas modas, né? Os mestres judaicos às vezes não compreendiam tanto, ou se compreendia, tinha lá seus interesses. Aí Jesus disse, deixa eu ensinar isso aqui como funciona, como é poderoso. Você pode ver que quando Jesus, por final, reúne os seus discípulos, ele abre o entendimento para eles entenderem as Escrituras. O que são as Escrituras faladas no tempo de Jesus? Era todo o Velho Testamento, a lei e os profetas e os salmos. Muitas vezes ele é falado dessa forma. Jesus fala, está na lei e nos profetas, que era toda a Escritura antiga que está aqui. Então Jesus não veio anulá-la, Jesus veio sim mostrar como ela funciona e, logicamente, se cumprindo nele, tirou algumas coisas, algumas práticas que era feita ali, como o matar animais, de oferecer essas coisas, porque Jesus toma esse lugar e ele mesmo se oferece como oferta, não precisando mais ninguém matar um animal para oferecer como oferta, porque ele próprio Jesus se fez oferta. Amém, Jesus? A gente tem que estar atento a essas coisas. Então a mesma coisa de Abraão. Abraão, ele se torna o pai da fé. E a loucura que está aqui, de se tornar o pai da fé, está porque Deus diz, você vai ser o pai de muitas nações. Você terá uma descendência grande. E Deus estava falando para quem? Para um homem que era casado com uma mulher que era estéril, que não tinha filho. E um homem que já estava caminhando para a sua velhice, 75 anos, e quando Deus vem realmente cumprir, o camarada já está lá com 100 anos, quase 100 anos. Então, nós vemos que a coisa era séria. É aquilo que Deus, aqui o versículo 17 explica quem é Deus nesse sentido. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Olha que coisa interessante. Ele não diz por pai de uma nação, de muitas pessoas, de muitas nações. Significando o quê? Que um dia Abraão seria pai de muitas nações. E como isso era possível? Porque a gente entende que o Abraão, ele é o pai, o povo de Israel tinha em si, que ele era o pai do povo de Israel, da nação de Israel, que era a nação da promessa. Mas Deus está dizendo, não, tu vais ser pai de muitas nações. E como isso se cumpre? Em Cristo Jesus. Porque hoje, em todas as nações, Abraão tem filho. Onde uma pessoa creu em Jesus, aceitou Jesus, meu irmão, ali nasceu o filho da fé. Ali nasceu o filho da fé. E nós temos até que nos alegrarmos com o ministério que nós fazemos parte. O ministério do missionário R.R. Soares. Porque ele tem contribuído para isso. Tem contribuído. Porque hoje o trabalho, não é só o missionário, não estou falando do nosso. Estou puxando a sardinha para cá. A brasa para a nossa sardinha. Mas tem outros também. Mas estou falando no sentido, né? Nós temos um ministério, um trabalho, que está alcançando muitas nações. Por exemplo, como o missionário estava falando, lá na terça-feira ele estava falando, tem trabalho da igreja lá na Síria, um país que está em total destruição. No país aí, que ele não falou não, porque não pode, porque já que estava em televisão, depois programação traduzidos, são repassados, pode chegar, país onde é proibido pregar o Evangelho.
Inclusive tem um país aí que a pessoa ouvindo se converteu. Aí acho que foi no Iraque, acho que ele falou. Agora eu esqueci o nome. O camarada se converteu. Não, isso aí é outro caso. Mas tem esse que ele falou que nem importante, isso eu não vou falar o nome. A pessoa se converteu e hoje, eu vi o programa traduzido para a língua dele. E a pessoa se converteu e hoje ele está pregando o Evangelho. Só que pregando escondido. Ele disse, se eu for pego, eu serei morto. Ele disse, mas eu era um traficante. Se eu fosse pego lá também traficante, seria morto. Então ele disse, agora se eu for morto é por Jesus, está tudo bem. Então veja bem, e é um trabalho que tem sido feito pela igreja. Por que eu digo que nós podemos nos alegrar com isso? Porque esse trabalho não é um missionário que está fazendo, é uma multidão de gente. Porque todo dizimista tem parte nesse trabalho. Todo patrocinador tem parte nesse trabalho. Porque sem o dinheiro do dizimista, o missionário faria esse trabalho, que essa obra tão bonita, que está sendo feita no mundo inteiro. Às vezes nós não olhamos, não reconhecemos, nem valorizamos o trabalho do nosso ministério. Por que não valorizamos? Porque a gente olha, por exemplo, aí você vem aqui, vê que tem aqui um grupinho de pessoas pequenas, aí diz, meu Deus, a Igreja da Graça não é nada. Aí eu vi a igreja, tá achando, não, mas o nosso trabalho não é isso aqui só, não é a cidade, não é a igreja local. Nós trabalhamos muito através do que o missionário tem em mente. Amém, Jesus? Então, quer dizer, e é isso que tem que ser feito. Para quê? Para se cumprir o que foi prometido a Abraão, que a descendência, ele seria pai de muitas nações. Estamos contribuindo, porque cada pessoa que o show da fé, que o missionário com a pregação, com o show da fé traduzido para uma língua, ganha lá de uma nação, então é descendente de Abraão naquela nação que alcançamos. Foi o missionário que alcançou. Não, ele teve a ideia de pôr um programa traduzido naquela língua, mas foi cada dizimista, cada patrocinador, cada pessoa que contribuiu. Você que é dizimista da casa de Deus, você tem parte nessa glória. Amém, Jesus? E o pior é que tem uns que são contra ainda o dízimo, né? E sem o dízimo não seria feito, não. Não seria feita essa obra tão bonita. Mas vamos para cá, eu não quero falar de dízimo agora, estou falando aqui de Abraão. Mas é que às vezes tem coisas que a gente sabe. Perante aquilo qual creu, a saber Deus, então, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquela no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então aqui está, porque Deus escolhe um homem que a mulher não gerava filhos. Porque Deus chama o que não existiu como se existisse. Ele chama. Ele chama perante aquele no qual creu, a saber, Deus, quer dizer, Abraão creu em Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E como nós temos que aprender isso com Deus, nós temos que chamar as coisas que não são como se fossem para a nossa vida. Isso é fé. Amém? Bom, se bem que tem muita gente que está chamando o que não foi a existência, né? Não, do jeito que eu estou, eu vou morrer com essa doença. Não, tem gente que está assim, está chamando. O cara não está nem doente. Está nem doente. Tem uns camaradas que gostam de chamar essas coisas, né? Tem. E olha que eu vou te dizer, viu? Até pastor. Meu Deus. Bom, então chama as coisas que não são como se já fossem. A qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Então, Abraão creu em Deus, porque ele entendeu que Deus vivifica os mortos. O ventre de Sara não tinha como gerar um filho, mas Deus que vivifica os mortos daria vida para ele gerar. O que chama as coisas que não fossem como se já fossem. Então quer dizer, Abraão poderia olhar, não, mas não tem, mas ele creu, não, Deus falou, Deus pode fazer existir. Aí diz assim, o qual em esperança creu contra a esperança.
seria feito pai de muitas nações. Então, olhando humanamente, não haveria esperança para Abraão. Mas Deus falou, então ele creu, isso criou uma esperança. Uma esperança. Isso aqui é coisa para a gente aprender, para a gente caminhar na fé. Às vezes tem coisas que nós estamos buscando e olhando bem, não dá muita esperança não, está meio distante. Mas aí nós temos que ir até a palavra de Deus. Se Deus está falando que é aquilo para nós, então nós temos que crer nele, porque ele chama as coisas que não existem como se existisse. Nós temos que ativar em nós uma esperança pela palavra dele. Agora tudo tem que ser pela palavra, é esse ponto que eu quero, viu? Porque o que me chamou aqui foi uma palavra. O versículo que o missionário citou foi justamente esse 18. Ele estava explicando a mensagem que ele estava dando, e ele usou esse versículo aqui dentro da explicação. Ele não estava pregando isso, mas ele usou como dentro da sua pregação. Só que quando ele usou isso, eu esqueci tudo que ele falou e fiquei nisso. Porque foi justamente o que me falou forte. Uma palavra, não foi nem um versículo completo, foi uma palavra. E é essa palavra que eu quero falar sobre esse assunto hoje aqui. Diz, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações. Olhando humanamente, era impossível Abraão ser pai de muitas nações. Agora imagina se ele estivesse lá no meio da parentela. 75 anos. Os camaradas conheciam ele, conheciam a mulher dele, sabia que ela era estéril. Não, eu vou ser pai de muitas nações. Tu, Abraão, a mulher nem te dá filho, só se você deixar essa mulher uma outra. Só que de outra não se cumpriria essa promessa. Porque a aliança de Deus para você homem, ela está junto com a tua esposa. Por que está junto? Porque lá em Malaquias, Deus repreendeu os judeus porque eles estavam dizendo o seguinte: eles estavam oferecendo suas ofertas, seus sacrifícios, buscando a Deus e não estavam obtendo resposta. E eles perguntaram para Deus: mas por que a gente oferece nossas ofertas, faz nossa devoção e tu não respondes? E Deus disse: porque fostes infiel com a mulher da tua mocidade, a qual eu fui testemunho. E eu esperava de vós uma semente santa. Quer dizer, quando eles forem fiéis com quando eles uniram-se àquela mulher, a mulher da mocidade, realmente, a esposa. Quando eles se uniram àquela moça, aquele rapaz, e foram até Deus, Deus foi testemunha daquela união. E Deus esperou daquele casal uma semente santa. Só que aí eles foram infiéis com elas, partiram para outra coisa. Aí veio confusão. Por quê? Porque o plano de Deus, Jesus disse, desde o princípio deixa o homem seu pai, sua mãe, une-se à mulher e torna-se uma só carne. Então ali não tem mais como, não tem que ter a segunda, não tem que ter mais ninguém. Ali é ele e ela e uma família. Uma família está aí nessa base, irmão. Marido, esposa e dali vem os filhos. E Deus espera isso. Porque depois disso vem confusão. E nós vemos isso na sociedade que vivemos. A confusão que tem, né? Porque nós temos lidado com isso. Filhos que ficam aí sem ter a presença dos pais, do casal. Aí eu quero confundir meu pai, a mulher do meu pai. Aí, mas não é tua mãe? Não, é a outra que ele está vivendo agora. Só que nisso cria desarmonia. Vai criando uma sociedade doentia, onde a família não é mais valor, porque a família está toda destruída. Então, aquilo não é o plano de Deus. O plano de Deus era isso: vai ser santo, pai e mãe servindo a Deus, andando com Deus, caminhando com Deus, formando os filhos na presença de Deus, sendo exemplo para os filhos. Amém, Jesus?
Porque não adianta, tem pai que às vezes fica naquela, não, eu quero que meus filhos sejam corretos, andem corretamente, principalmente o crente. Não, eu quero que meus filhos sejam cristãos, mas você tem sido exemplo para eles? Exemplo de fé, exemplo de comunhão? Os pais têm sido? Os filhos têm visto isso dos pais? Então Deus esperava isso. Não era. Então Deus chama, voltando aqui, Deus chamou Abraão e se separa e diz, olha, você vai ser pai, sim, de muitas nações. Voltando aqui, o qual esperança criou contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. O ponto que me chamou a atenção nesse versículo é que ele diz, conforme o que lhe fora dito. Então Abraão desfrutou da bênção de Deus, ou tomou posse da bênção de Deus, porque ele deu a atenção que Deus disse. O que eu quero trazer para você hoje é que a nossa caminhada de fé, ela não pode ser, ou ela não vai se concretizar, se realizar de outra forma, se não for conforme o que Deus disse. Nós temos que estar muito atento à palavra de Deus. Nós temos que estar atento. Por exemplo, na Igreja da Graça, nós aprendemos, até no curso Fé do Missionário, que a determinação, determinarmos. Mas nós temos também que tomar um cuidado. Nem tudo que nós determinarmos vai acontecer. Deus vai fazer acontecer. Porque quem vai fazer acontecer é Deus. Que isso, pastor? Está indo contra o ensino do missionário? Não é isso. Eu estou dizendo, se a gente estiver determinando algo que não estiver conforme o que Deus disse, pode esquecer, meu irmão. Pode esquecer. Então, para nós determinarmos algo, e aí está certo, que é uma questão de usar a fé para um ponto final no mal, nós temos que examinar primeiro o que Deus disse a respeito daquele assunto, para nós não sairmos aí determinando coisas que não estão em harmonia com a palavra de Deus, porque tudo vai acontecer conforme Ele disse. E a minha determinação, eu posso sim, como missionário do Estado, eu posso usar a minha fé para determinar algo, mas eu tenho que ver se aquele algo está em conformidade com o que Deus disse. Se estiver fora do que Deus disse, não tem como, não vai acontecer. Deus não vai fazer acontecer. Eu estava ontem em casa assistindo, ontem foi um dia chuvoso, né? Dia gostoso de chuva. Eu liguei a TV na RIT e estava passando uma programação lá, uma pastora de Campinas e mais 2 pastores, e eles estavam fazendo um programa, faz muito programa bem descontraído, fazia tempo que eu não via na RIT um programa tão descontraído. Não sei se você já assistiu, o programa que passa de manhã com a, não sei qual é o nome daquela pastora. Essa aqui é a filha da pastora, não sei o que lá, Benevides. Esqueci também o nome desse povo. E eles ficam fazendo o programa e as pessoas ficam mandando mensagem pelo WhatsApp. E mandaram uma mulher, uma moça, não sei, mandou uma mensagem lá dizendo assim: olha, eu quero que vocês orem por mim. Olha uma coisa doida. Porque tem um rapaz aqui, que ele passa aqui, e eu estou apaixonada por ele. Ela disse: eu conheço só de vista. Quer dizer, ela não conhece o rapaz. Ela disse: eu estou apaixonada por ele. E eu quero que vocês orem comigo, que eu estou orando, para que Deus, como eu me apaixonei por ele, Deus faça ele se apaixonar por mim. Você vê se isso tem lógica dentro da palavra de Deus. Primeira coisa que não tem lógica: Deus não vai obrigar ninguém a se apaixonar por ninguém. Isso é uma coisa da pessoa, é uma escolha. A coisa mais importante para o ser humano é a salvação, e Deus não obriga ninguém a ser salvo. Agora ele vai obrigar uma pessoa a se apaixonar por outro só porque o outro quer.
E ela está orando por isso. Está perdendo oração. Mas por quê? Falta de entendimento. Ela achou que tudo que eu quero, eu tenho que orar, mas primeiro aqui tem que examinar se está de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus diz. Com o que Deus disse. Segunda coisa, ela desconhece o rapaz de vista. Ele passa lá. Aí ele se apaixonou. Começou a admirar o cara e se apaixonou. Ela nem sabe se o cara é casado, se o cara é comprometido. Olha a loucura aí. E se esse rapaz for casado? Se esse rapaz tiver noivo lá, uma moça, e Deus vai tirar, não, vou tirar dessa para te dar. Isso não acontece. Eu fiquei, enquanto eu estava ouvindo isso, eu falei assim, primeira coisa, isso chama-se cobiça. Porque quando você está cobiçando algo que não está ao teu alcance, quando é que uma pessoa está ao teu alcance? Quando ela quer algo com você. Então, primeiro tem que conhecer a pessoa, saber qual a condição da vida dela, se ela realmente se interessa. Se ela é solteira e o rapaz for solteiro e o rapaz se interessar, aí tudo bem, a coisa pode andar. Mas se não, meu irmão, se ele não quiser, não adianta. Uma vez uma moça veio também para mim, lá em Guarulhos, ela chegou na igreja e disse assim, olha, escuta, eu vim te pedir, te falar uma coisa, eu vim para essa igreja, eu fui na Universal, lá eu não vou ficar não, eu vim para cá, se você falar o que eu quero, eu fico aqui. Aí, tá bom, então fala, vamos lá, desembucha. Aí ela disse assim, não, é que eu gosto muito de um rapaz. Eu fui lá na Universal, falei com o pastor que ele tem que orar para o rapaz gostar de mim, que o cara não quer me ver nem pintada de ouro. Mas o cara disse que não é assim, e não vai fazer essa oração, então eu não fico lá. Agora eu quero ficar aqui, se você estiver comigo nesse propósito. Eu falei, pode ir embora. Pode ir embora. Desse jeito você pode ir embora. Vai ficar também, eu não vou fazer isso, o pastor está certo. O pastor lá está certo. Porque não é dessa forma. Não é dessa forma. A pessoa pode até, a pessoa é solteira, a moça, o rapaz solteiro, pode orar, Deus me abençoa, Deus que eu encontre a pessoa, meu Deus, que eu vou amar essa pessoa, vou abençoar a pessoa certa, que o Senhor me dirija para que não venha problemas para a minha vida. Que eu saiba fazer a escolha certa, que o Senhor me dê sabedoria, aquilo que o diabo vem colocar na minha vida para me atrapalhar, que o Senhor tire do meu caminho, que nem passe perto. Pode fazer qualquer um. Agora, fazer oração, Deus, eu estou apaixonado por aquela pessoa. O Senhor, meu Deus, faz ela se apaixonar. Não, você está apaixonado por macumba, né? Isso não é Deus. Isso não é Deus. Deus não vai forçar ninguém. Não tem? Acho que é outro lugar que a pessoa tem que procurar, né? Tem um lugar que diz aí que faz a amarração. Então, isso é outro lugar, não é Deus. Não é de Deus essas coisas. Por quê? Porque Deus é livre. É livre. Você não queria casar com alguém forçado. Quem queria casar forçado com alguém? Não, você tem que casar com fulano. Antigamente as moças casavam assim, né? Os pais determinavam. Você vai casar com esse fulano. É aquela coisa. Eu lembro um caso de uma moça que ela casou assim. A família, o cara tinha um dinheirinho. O camarada tinha já uns 200 anos e a moça estava lá nos 18 anos dela. A família empurrou a moça de qualquer jeito. Resultado, ela traiu o cara depois e acabou o casamento. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Não tinha amor, mas não, porque o cara tem dinheiro, tem que casar. Porque o fulano é gente boa. E daí, cara? O fulano é gente boa, mas ele não é bom para ser o esposo da tua filha. Não é verdade? Tem às vezes os pais que fazem isso. Chega aqui e fica empurrando a filha pro cara. Não, porque o fulano é gente boa. Não, é gente boa pro pai, pra mãe, pro amigo, para ser um amigo, mas não é bom para ser esposo daquela mulher que não quer casar com ele. Não é verdade? Não é verdade? Isso é uma verdade. Mas antigamente eu fazia muito disso. Fazia muito isso. Acabou um pouco, tem lugares que é assim. Mas aí é cultura, vamos nos meter nessa assunto. Mas vamos voltar aqui. Então, aquilo, eu não quero falar sobre casamento, só entrei nesse exemplo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
Nossas orações, nossa busca, nossa caminhada de fé tem que ser naquilo que Deus disse. Porque Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Se aquilo que eu estou buscando de Deus está afirmado no que Deus disse, eu posso crer que eu vou conseguir aquilo. Então nós precisamos ter o cuidado de quê? O cuidado de estar sempre buscando conhecer a promessa de Deus, o que Deus tem para nós, que está tudo na sua palavra. Amém, Jesus? Porque Deus não vai agir porque eu desejo, porque eu quero, porque eu preciso. Ele vai agir porque Ele disse. Aquilo que Ele disse vai cumprir. O Abraão, ele creu que ele seria pai, que ele iria viver essa promessa. Por quê? Porque ele creu no que Deus disse. A mesma coisa. Tem gente que diz assim, uma vez um amigo meu, pastor, ele disse que chegou uma irmã da igreja dele e disse, pastor, eu estou buscando tal bênção e eu tenho certeza que eu vou viver essa bênção. E falou para ele. E ele disse, tua certeza está baseada em quê? Ela disse, porque eu tenho certeza que eu quero. Eu disse, está errado, você não vai conseguir assim. Você tem que pegar aquilo que você quer e levar ali e confrontar com a palavra de Deus. Buscar, meu Deus, eu estou querendo isso aqui. Eu estou querendo esse estilo de vida. Eu estou querendo isso aqui para mim. O que a tua palavra me promete aqui? O que a tua palavra diz acerca desse assunto? Meu irmão, se a palavra, se Deus disse que aqui tem aquilo para você, então toma posse. Aí sim, você pode tomar posse. Você pode crer, você pode assumir. Mas se você está atrás de algo que está fora da palavra, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não adianta, vai buscar e não vai conquistar, não vai conseguir com Deus. Nós vamos conseguir aquilo que está segundo o que Ele disse. Abraão se tornou sim, mesmo depois de um homem velho, uma mulher velha, não tinha condições nenhuma, não tinha esperança nenhuma, mas ele creu e tomou posse e viveu isso, e até hoje está aí acontecendo, a descendência dele crescendo, e cada pessoa que aceita Jesus. Mas por quê? Porque Deus disse. O que eu quero te chamar a atenção, foi o que me chamou a atenção em toda a mensagem missionária, foi essa frase. Não, volta a dizer, não era o que ele estava pregando, não. Ele usou o versículo, mas na hora que ele usou, isso me chamou muita atenção. Porque às vezes nós estamos buscando as coisas, pedindo coisas para Deus, que Deus não disse. E se Deus não disse, Deus não tem compromisso de abençoar só porque eu quero. Minha palavra sem o aval de Deus não tem valor nenhum. Agora, quando eu examino dentro da palavra, encontro que Deus falou, que Deus prometeu, que Deus disse que ia fazer, eu posso crer, posso assumir, posso confessar na minha vida aquela bênção. Amém, Jesus? Mas tem que ser como Deus disse. Nós temos que estar sujeitos à palavra. Porque entenda, tudo que Deus fez, Ele fez, aconteceu porque Ele disse. Não foi de outra forma. Quer ver? Vamos lá em Gênesis, capítulo... Fecha essa Bíblia sua aí. E vamos em Gênesis, capítulo... Abre agora no capítulo de Gênesis. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então Deus criou os céus e a terra. O princípio, a criação. Só que Ele criou uma coisa sem forma, vazia. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então Ele cria a terra, cria o céu, alguma coisa sem forma, vazia, só estava tão vazia, não tinha muita água, né? Aí diz assim: e disse Deus, haja luz, e o quê? Para haver luz, foi preciso o quê? Deus dizer. E disse Deus. Se Deus não dissesse, não teria criado. Aí disse, e viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. E disse Deus,
haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então veja bem, e disse Deus. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi tarde, e manhã, e dia segundo. E disse, então você veja bem, aí Deus cria agora uma expansão, mas tudo ele falando, ele dizendo. Aí diz assim, e disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então, fez a terra, era sem forma. Na verdade, estava um negócio cheio de água, né? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aí Deus disse, vai ver a terra, e vai a terra, uma porção seca, terra. Haja separação agora. Vem uma porção seca. Ajunte as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. Não tinha, né? Então quer dizer que não tinha. Aí Deus fala e acontece. Imagina só isso aqui, que coisa tremenda, não foi? As pessoas dizem que o mundo foi criado, foi no Big Bang. Em parte eu creio que eles estão certos, não da forma que eles pensam, mas de explosão foi. Porque pode ter certeza que enquanto Deus ia falando, isso ia acontecendo, o barulho era grande. Porque você vê, qualquer manifestação da natureza é um barulho imenso. Agora imagina Deus fazendo isso aqui. Era ele falando e o negócio vai acontecendo. Verdade. Então de explosão, até acontece explosão, morre sim. Não estou voltando para o que ele diz, estou dizendo que na criação do próprio Deus aconteceu isso. Porque você veja bem, vamos ver, uma tempestade. Que barulho não tem, né? Como o relâmpago desce e o trovão, em seguida vem o trovão. Aquela barulheira. Esse camarada fica até com medo, né? Tem gente que vai até para debaixo da cama. Com medo de trovão. Eu morei perto de uma senhora, ela não queria nem ver a igreja de lado, mas na hora que a chuva começava, o trovão, ela corria para dentro da igreja, tivesse conta. Não era para assistir o culto, não, era com medo mesmo. Ficava lá na porta assim, ai meu Deus, o trovão não faz nada, até porque quando o trovão, a explosão tem, já aconteceu o que tinha de acontecer, que foi o relâmpago, né? Segundo eu ouvi dizer, não tenho conhecimento nenhum desse, que ali na hora que o raio corta, separa a nuvem, ela depois junta de novo e causa aquela explosão. Ouvi alguém dizer isso. Não sei se é verdade, né? Sou cientista. Mas eu vi esse comentário. Faz sentido, faz, de alguma forma. Agora imagina Deus criando o mundo, separando as águas para aparecer a parte seca. Com certeza houve um barulho e tanto. Houve um barulho e tanto. A gente vê quando acontece aí as manifestações da natureza. Mas o que eu quero que você entenda aqui, em tudo aqui, depois você pode continuar lendo, Deus disse. Tudo aconteceu porque Deus disse. Isso é para nós tirarmos essa conclusão, que tudo que possa acontecer na nossa vida, na nossa oração, tem que estar firmado no que Deus disse. Nossa oração tem que ser feita no que Deus disse. Não pode ser feita no que eu disse, no que eu quero, no que eu penso, no que eu acho, no que eu preciso. Eu preciso de algo, então eu vou me firmar no que Deus disse. Eu vou pedir uma bênção para Deus. Mas Deus disse que tem essa bênção para mim. Mas Ele disse que o que eu pedisse em oração, Ele me abençoaria. Então eu vou fazer essa oração firmado no que Ele disse. Se eu pedisse, Ele me dava. Amém, Jesus? Amém. Agora, logicamente, eu tenho que examinar, e tem outro exame também. Eu tenho que examinar se aquilo que eu estou pedindo é da vontade dEle. Porque Ele disse que tudo que pedimos, segundo a sua vontade, em tudo que pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 5.
Ah, pastor, mas eu estou pedindo algo que não está especificado na Bíblia diretamente, que Deus quer aquilo especificamente para mim. Não, mas aí eu posso analisar. O que eu estou pedindo está em harmonia com a palavra dele? Não está ferindo a palavra dele? Não está contradizendo a palavra dele? Ah, então eu sei que eu posso pedir porque não fere nada do que ele determinou. Amém, Jesus? E na maioria ele prometeu, porque, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que está em dificuldades financeiras, Deus prometeu miséria para alguém? Não, Deus prometeu riqueza, prosperidade, bênçãos. Então ela pode pedir firmado naquelas promessas de prosperidade. Amém, Jesus? Uma pessoa que está doente, Deus prometeu doença para você, enfermidade? Não, Deus prometeu cura, Deus prometeu saúde. É a vontade dele. Então, se eu vou pedir uma cura, eu sei, isso aqui é da vontade de Deus, então eu posso orar pedindo. Agora eu vou pegar duas coisas. Eu analisei que Deus tem isso para mim, e eu vou analisar qual a palavra, aí sim eu vou em busca da palavra, que Deus disse para me firmar minha oração. Eu posso pegar até as palavras de Jesus que ele disse: tudo que pedirdes em oração, crendo que eu recebereis, tereis. Ele disse que é assim que vai acontecer. Só que aqui tem uma coisa, né, que às vezes não acontece. A pessoa, ela vai, não, Jesus disse que tudo que eu pedir em oração ele vai me dar. E o que eu estou pedindo está de acordo com a vontade de Deus. Só que você tem que examinar seu coração também. Se está como ele disse. Porque ele diz: tudo que pedires em oração, crendo que o tereis, recebereis. Às vezes a pessoa está pedindo, mas não está crendo que vai receber. Aí não vai receber, porque não está como ele disse. Amém, Jesus? Então, meu irmão, nossa caminhada com Deus é uma caminhada de inteligência. Sabe, a gente saber, conhecer, compreender. Nós temos perdido muito, que as pessoas nos prendem com religião. Só fica na religiosidade. Deus sabe, Deus cuida, Deus isso, Deus aqui. Não, a gente está compreendendo. O caminho do cristão é o conhecimento, o entendimento da palavra. Os cristãos estão perdendo, porque estão se apegando a coisas que de religião. Às vezes a homens, a religião, não sei o que lá, coisa que aprendeu com tradição. Nós temos que aprender na palavra. É nela que nós vamos entender o que Deus tem para nós, o que Ele diz nela, o que Ele fala, a maneira dele agir. Ele não vai agir fora. O que eu quero trazer para você hoje é que Deus não vai agir fora da palavra dele. E hoje existe muito o tal do humanismo. Coitado, está sofrendo, não merece isso, não merece aquilo. Mas você acha que a pessoa, ela sofre é porque ela merece? Ou vai deixar de sofrer porque não merece? A pessoa vai deixar. Mesmo tem muita gente aí que não merece o que está passando, mas está passando. E alguns vão morrer naquele sofrimento. Comido pelo câncer, comido pela enfermidade. Não merece, não. A pessoa não fez nada para merecer aquilo, não. E como parar isso? Fazer as coisas de acordo, usar a fé de acordo com como Deus disse. Crendo. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Ele não disse se precisares, se chorares muito, se reclamares muito, se mereceres. Não, ele não falou merecimento, porque se fosse merecimento, meu Deus, coitado de mim, estava perdido. Eu estava lá no inferno. Não mereço nada. Não. É se creres. E vai funcionar de acordo com como ele disse. Então, qual que deve ser o meu trabalho no Evangelho? Meu trabalho é eu buscar compreender e tomar conhecimento do que Deus disse. Na minha vida, naquilo que eu quero, para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, para as minhas finanças, para a minha vida, no todo.
Eu tenho que o que Deus diz, cada setor. Por isso nós temos que mergulhar a nossa cara na Bíblia todos os dias, para a gente cada dia estar compreendendo o que Deus diz, porque a nossa vida ela não se resume apenas no momento, ou no acontecimento, ou em algo que está acontecendo no momento. Nossa vida é um todo. Você tem necessidades em todos os setores da sua vida. E Deus tem promessa para você de uma vida abundante, transbordando em todas as áreas. Amém, Jesus? Amém. E aí, consertou o carro? Ainda não? Está precisando do carro. Esse aí. Então, veja bem. Olha só a ideia. Então, veja bem, nós temos que estar atentos ao que Deus diz, para que nossa oração, nossa busca esteja dentro de quê? Daquilo que Deus disse. A maioria das bênçãos perdidas, irmãos, é por falta de entendimento. Falta de entendimento, não cremos como deveria. Nem cremos. Sem entendimento, ninguém crê. Acha que crê. Vivemos a confissão religiosa. Eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho toda a fé do mundo. Pode ser do mundo, porque essa do céu não vem. A do céu vem pela palavra. Por entendermos o que Deus disse. Não, eu vou buscar isso aqui porque eu entendi que Deus tem isso para mim. Eu entendi pela palavra de Deus, não é por outra coisa não, é pela palavra. Nós somos criados, fomos formados numa mente religiosa. A religião nos ensinou coisa, não, porque você é bonzinho, porque não sei o que lá, porque você não merece tal coisa, não merece aquilo, porque fulano é gente boa. Nós até falamos isso, né, quando vê uma pessoa sofrendo. Meu Deus, que sofrimento está o fulano, ele não merece. Meu Deus, ajuda ele, que ele não merece passar por isso. Mas ninguém não passa, não é por merecimento não. A pessoa passa porque não crê. Sem entendimento da palavra, a pessoa pode ser a pessoa mais certinha, que faz até as coisas certas. Sabe por quê? Porque quem geralmente causa danos é o próprio diabo. E o diabo não quer nem saber se você é bom ou se você é ruim. Ele pouco importa, meu irmão. A função dele é matar, roubar e destruir. Ele é ladrão. Então ele não quer saber. O ladrão vem na tua casa. Está amarrado. Mas se ele entrar na tua casa, ele não quer nem saber o quanto você trabalhou para ter aquele bem. Ele não quer nem saber o quanto você precisa daquilo. Ele quer saber que ele vai roubar e vai levar e vai causar o dano. É o que ele quer. É verdade. Ele não quer nem saber se você trabalhou, se você precisa tanto daquilo. Pouco importa para ele. É assim o diabo. Agora, para Deus se manifestar na nossa vida, nós precisamos acreditar no que Ele disse. No que Ele disse. Aqui ele diz assim, só para encerrar essa parte aqui de Gênesis, diz: e chamou Deus a porção seca a terra, e ajuntando as águas, chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva de semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Foi como? Conforme Deus disse. Conforme Deus disse. Então nós temos que gastarmos tempo em duas coisas, que talvez, às vezes, é o que mais o cristão relaxa. Tem gente que é muito trabalhador, que de quanto se entende de gente que trabalha, que luta, que busca, mas muito preguiçoso diante de Deus. Preguiçoso para orar, preguiçoso para ler a Bíblia, para meditar na palavra. Eu não leio muita Bíblia porque eu não gosto. Não é preguiça. Aquele empenho que você tem para adquirir riquezas, para trabalhar, coloca também para ler a Bíblia, coloca também para orar. Porque se você não lê a Bíblia,
você não vai estar buscando a fonte, onde você vai aprender o que Deus diz, o que Deus te promete, o que Deus fala. Se você não orar, você também não vai ter sensibilidade para compreender o que você está lendo. Amém, Jesus? Então precisamos disso, porque disso depende a nossa vida. Eu vou falar a frase que você conhece: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem disse isso? Jesus. E antes de Jesus, quem disse? O próprio Deus. Jesus só repetiu o que já estava nas Escrituras. Deus falou isso para Moisés, para o povo de Israel quando estava no deserto. Eu levei vocês, conduzi vocês pelo deserto, deixei faltar coisa para provar vocês, para que vocês entendessem. Alimentei vocês com maná, tirei água da rocha, para que vocês entendessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus falou isso para Satanás, Jesus estava citando as Escrituras. Jesus estava citando Moisés. Por isso que eu digo, Jesus veio ensinar as Escrituras. E se Jesus precisou delas, nós precisamos delas. E se nós queremos viver apenas religiosamente, sem entendimento, irmãos, estamos perdidos. Porque vamos nos reunir, vamos orar, vamos buscar e nada vai acontecer. Porque vamos colocar coisas que não estão, que Deus não disse, buscar algo que Deus não disse. Nós temos que ter, por que é que esse momento da pregação aqui? Se eu convidar as pessoas para dizer, olha, vem tal dia todo mundo que eu vou fazer uma oração forte, uma oração poderosa, essa oração vai resolver isso, vai resolver aquilo, vai resolver. Meu irmão, isso atrai. As pessoas vêm, porque não, o pastor disse, vai fazer uma oração forte, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai mudar a minha vida, eu estou numa luta, eu estou doente, vou ficar curado, eu estou isso ou aquilo, então esse dia é o meu dia. Aí a pessoa vem, aí se prepara uma mensagem, mas ela não está muito atenta à mensagem, ela está esperando a oração que vai resolver tudo. E sabe o que vai acontecer? Não vai resolver nada. Porque a palavra, a pregação é para fazer as pessoas entenderem que o que vai se cumprir é o que Deus disse. Não é o que eu quero como pregador, não é o que você quer. É o que Deus disse. E aquilo que eu estou buscando tem que estar em harmonia com o que Deus disse. O que eu quero tem que estar em harmonia com o que Deus disse. É igual a moça lá, está orando para o rapaz se apaixonar por ela. Meu irmão, se for da parte de Deus, ela não vai conseguir isso. Sabe por quê? Porque Deus não disse isso. É igual o camarada, o crente que vive em jogatina. Ele faz um jogo e ora, Deus abençoa que eu venha ganhar esses 50 milhões de reais, que eu venha ganhar esse carro novo. Tem uns jogos aí para ganhar carro, né? Aí eu pergunto, Deus disse isso para você, que você jogava e te abençoaria? Não. Então está perdendo seu tempo. Então, se vai fazer isso, faça como qualquer pecador, sem Deus por perto, não contando nada. Agora você está trabalhando, Deus disse que abençoaria as obras das tuas mãos. Aí você coloca o seu trabalho diante de Deus. Deus, eu estou trabalhando, estou fazendo isso aqui, isso é minha fonte de renda, meu trabalho. Estou como o Senhor disse que eu ia ganhar, eu iria comer o meu pão de suor do meu rosto. Estou aqui suando meu rosto para fazer, e eu quero a tua bênção aqui, porque o Senhor disse. Amém, Jesus? Tem que estar como Deus disse, meu irmão. Tem que estar da maneira que Ele disse. Porque se for, eu falei do crente jogador, porque tem crente jogador. Tem crente que vai lá e faz a apostinha na Mega Sena.
E depois fica dizendo, Deus, aí apresenta o papelzinho, Deus abençoa, Deus. Perca de tempo. Deus não disse isso, que abençoaria você numa jogadinha. Deus disse que abençoaria as obras nas tuas mãos, o suor do teu rosto. Se Ele disse, Ele vai abençoar, se você crer. Aí tem uma conta no segredo, né? Ele não só disse aquilo que Ele disse em cima daquilo que você tem que crer. Amém? Porque você pode estar fazendo também tudo como Deus ordenou. Mas se você não tiver faltando esse quesito do crer, porque entenda bem, esses dois quesitos têm que estar juntos na nossa caminhada. Crer e obedecer. Se só obedecer, fazer as coisas sem crer, não vai acontecer nada. Se crer, mas também não fazer nada, também não vai funcionar, porque não tem o que abençoar. Amém, Jesus? Por isso que a nossa fé, a fé te leva a agir. Porque todas as vezes você diz, eu creio nisso, mas você não faz nada. Mentira, não está crendo. Se não tem ação, não está crendo. A maioria de confissão de fé é vazia. Vazia. Agora, se a gente realmente crê, a gente busca, a gente age. Crer, acreditar, simplesmente isso. Acreditar no que Deus disse, no que Ele falou que vai se cumprir. Amém, Jesus? Quer que as pessoas levantam cedo e vão trabalhar e lutam? Não, porque elas acreditam, se eu trabalhar eu vou receber meu salário no final do mês. Não é verdade? Se ela não acreditar, você nem levantar. Eu vou levantar para trabalhar, o patrão nem vai pagar mesmo. Então nem vou lá. Não é verdade? Mas não, a pessoa acredita. O agricultor, porque ele desbrava a terra, traz um trabalho danado, prepara a terra, vai, joga semente, cuida, porque ele acredita. Não, Deus vai abençoar, vai vir a chuva, isso aqui vai dar uma colheita boa. Se ele dissesse assim, não, eu vou plantar isso aqui, isso nem vai nascer direito. Eu nem vou plantar isso, perder a semente. Também acredita. Eu lembro de um rapaz, sei lá, na minha juventude, né? E ficou longe, ficou lá atrás. Eu lembro que ele trabalhava, a gente trabalhava naquela época tudo em roça. Aí chegava à noite, tinha um boteco lá, a gente se reunia, ficava todo mundo conversando, só falava de roça. Os camaradas só trabalhavam de roça. E esse cara, ele era bom de matemática. Aí ele plantava uma roça de mandioca. Aí dizia assim, eu plantei tantos de mandioca, dá tantos pés, desses pés vai dar tanto quilo, vai dar isso. Ele já planejava quanto ia dar. Então ele trabalhava com vontade, ele agia porque ele acreditava, vai. Se acontecesse um contratempo no deserto, mas pelo menos esperto ele era aquilo. Então, a mesma coisa, se a gente crê em Deus, se a gente crê na palavra de Deus, a gente vai buscar a Deus. Se você acreditar que você vive, ouvir a palavra de Deus, vai crescer, vai ser abençoado, você vai vir da igreja. Se você acreditar que você vindo para um culto da família, orar pela sua família, eles vão ser salvos, meu irmão, você vai vencer o teu cansado, vencer tudo, você vai ir buscar. Se você não acreditar nisso, ele diz, não dá. Deixa lá. Se vira para lá. É verdade. Agora nós precisamos de quê? Da palavra. Para nós crermos naquilo que Deus disse, para que nossa fé esteja firmada no que Deus disse. Lá em Isaías, a palavra de Deus diz o seguinte, eu já vou encerrar, gente. Vocês fiquem tranquilos, eu estou demorando, não vou encerrar. Isaías 8. Mas tem que aprender, cara. Você ficou a semana inteira fazendo só coisas. Está na hora de vir para a casa de Deus, tirar esse tempo para aprender. Né? Eu tenho, toda a minha limitação, eu tenho que lutar para te ensinar. Pelo menos para você ter um ponto certo de partida. Isaías 8, versículo 20. Fala da lei de Deus e dos testemunhos de Deus, que o povo de Deus deve ser guiados por eles. Olha o que ele diz aqui. A lei
e ao testemunho. Se você ler o versículo primeiro, o contexto, ele está falando de pessoas que estão deixando, o povo está deixando de servir a Deus, de buscar o entendimento de Deus e buscando, consultando coisas que não deveriam. Aí ele diz, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, a palavra é Deus, nunca verão o quê? A alva. Olha o versículo seguinte, 21. E passarão pela terra, duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados pela escuridão. Então o falar tem que estar de acordo com a palavra. Se está fora, aí vem as lutas, vem a dificuldade, aí fica amaldiçoando o seu rei. No caso eles tinham rei, no caso aqui o cara fica amaldiçoando o presidente, esse governo do inferno, o que ele está fazendo, está acabando com tudo, está acabando com o país, está aquilo, mas não precisa disso. Nossa confiança tem que estar no presidente, nossa confiança tem que estar na palavra de Deus, nossa confiança tem que estar em Deus, e orarmos pelo presidente, orarmos pelas autoridades, amém, Jesus? Independente de quem esteja lá, para tomarem a atitude certa, pelo agir de Deus, não é por eles não, porque os camaradas realmente não são bons não, mas é pelo agir de Deus, porque estamos fazendo o que Deus manda, o que Ele diz. Se a igreja se voltar a isso, irmãos, a igreja muda esse país, a igreja muda, não brigando por política, querendo se matar, como nós temos visto ultimamente, mas sim orando. Eu quando falo de igreja, eu não estou falando de liderança não, estou falando desde liderança até o povo. Quando a igreja fazer o que Deus diz, o que Deus diz? Orai pelas autoridades. Não manda você ficar brigando, ofendendo a autoridade, seja ela qual for. Ah, pastor, mas eu não gosto desse cara. Você pode ter certeza que tem autoridade que eu não gosto também. Mas nem por isso eu vou me dar o luxo de ficar criticando, falando mal. Não vou dar. Porque se eu estiver fazendo isso, eu estou agindo a qualquer pecador que está aí. Eu vou me colocar naquilo, eu vou procurar. Porque, meu irmão, já tem tanto defeito em mim. Mas eu vou acrescentar ainda mais esse. Então eu vou fazer o que Deus diz. Deus nos mandou orar, então eu vou orar. Quando eu vou orar, eu falo assim, Deus, esse camarada, Deus, olha o que estão fazendo. Deus, haja isso aí. Aí eu vou apresentar. Mas mesmo assim, como eu não tenho a certeza de tudo, eu não sei como as coisas funcionam direito, eu vou chegar a Deus e Deus, o Senhor sabe, na tua sabedoria, o Senhor sabe até porque está acontecendo tudo isso. Então que o Senhor venha agir à tua maneira, não é o que eu quero, não é o que eu penso, porque às vezes o que eu quero também não é bom não, mas o que eu acho que é bom para mim, para o outro não é. Principalmente quando fala nessa questão de autoridade política, né? Porque a política sempre vai ter opressão. Se um lado ganha, vai oprimir o outro lado que não gosta, que não é do seu lado. Seja ele um ou outro. Não tem perfeito, irmão, não tem lado perfeito. Então nós temos que ficar com o perfeito, Deus. Amém, Jesus? Então coloque sua oração, sua caminhada de fé naquilo que Deus disse. E como eu vou saber, pastor? Leia mais a Bíblia, venha mais à igreja. Amém, Jesus? Busque mais a Deus, se envolva mais. Aí você vai fazer a coisa certinha. Amém, gente? E você também, cabeça dura que está me assistindo pelo YouTube.